Bom, após 5 anos, eu consegui finalmente assistir o filme original Abre los Ojos, Open Your Eyes, de Alejandro Amenábar, que deu origem a esse remake Vanilla Sky. Esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu, eu sugiro que você dê uma pausa, vai lá, assiste e depois volta aqui para discutir comigo. Basicamente, no sentido da história, você tem todos os elementos principais. Do começo ao fim, é mais ou menos a mesma ideia. Acontece que os filmes têm tons diferentes, né? Então, o original, Abre los Ojos, ele tem um tom um pouco mais natural, mais realista, um pouco mais frio, até mais sombrio do que Vanilla Sky. Você sente até pelo uso de cores, a fotografia, ele tem um foco no thriller psicológico mesmo, né? No sofrimento do protagonista, né? Após ter sofrido aquele acidente e ter observado a vida perfeita dele se estilhaçar diante dos olhos, né? Principalmente num momento em que ele estava otimista, em que ele estava pensando no futuro, que ele poderia fazer algo diferente com a vida dele. É bem trágico. Em Vanilla Sky, você tem quase a mesma sequência, só que ela tem um tom um pouco mais colorido, mais romântico ali. Você tem uma ideia de redenção através do amor, ou então pelo menos do amor idealizado por meio da figura da Sofia. Na primeira versão, Abre los Ojos, eu senti que a reação que ela tem diante do acidente dele, né, e diante do rosto dele que ficou desfigurado, é uma reação de surpresa, desconforto, mas ao mesmo tempo ela quer dar uma chance para conversar com ele. Só que ele acaba agindo como uma pessoa também um pouco desagradável, porque toda a identidade dele foi construída em cima da aparência, né, da beleza, do dinheiro, do traquejo social que ele tinha. A Sofia de Vanilla Sky, ela é mais acolhedora, mais simpática, é aquela pessoa que ama o que tem dentro de você. Ela dá pro protagonista, que é interpretado pelo Tom Cruise, uma possibilidade dele enxergar quem ele é a partir dessa visão, desse amor idealizado. Tanto é que tem um foco muito grande no diálogo entre eles durante aquela primeira noite que eles se conheceram. E o diálogo ele chega a ser até um pouco brega, porque o amor romântico, ele tem um quê de brega, não tem como fugir disso. Então, aquela história de um dia nos veremos novamente, quando nós dois formos gatos. E aí depois, o finalzinho do filme, do Vanilla Sky, que foi dirigido pelo Cameron Crowe, ele retoma essa história da Sofia e fala que de alguma forma aquele encontro com o protagonista mudou a vida dela também. Ele teve um significado na vida dela, muito embora tenham ocorrido aqueles eventos, né, deles terem se encontrado na boate e depois ele ter, né, tirado a própria vida e tal. Você vê também na fotografia, Vanilla Sky é um pouquinho mais colorido, principalmente quando você tá dentro do ambiente do sonho lúcido, que eles têm até aquela comparação com o quadro, né, que é o nome do filme. Então eu acho que a direção americana, ela foca mais em mostrar esse tom mais romântico de redenção para ele, através do amor, nas cores. Visualmente falando, tem uma boa divisão ali entre o que é realidade e o que é sonho, principalmente lá no final. No final já fica tudo com cara de bem sonho mesmo. No filme do Alejandro não tem isso. Você fica confuso do começo ao fim. Mesmo com a explicação lá do administrador da empresa lá de sonhos lúcidos, você ainda fica na dúvida, né? Será que esse homem tá delirando? Será que houve alguma ruptura com a realidade? Será que acordar para ele ali vai ser uma escolha real de acordar para o mundo real? Ou será que ele vai acidentalmente tirar a própria vida numa tentativa de sair daquele pesadelo, né? Aquilo que era para ser um sonho que virou um pesadelo para ele. No filme de Vanilla Sky, essa diferença para mim já fica um pouco mais clara e eu já me sinto mais confortável com a ideia de que ele realmente estava sonhando e só que estava na hora dele acordar para a vida real e encarar a vida real sem a perfeição do sonho, sem ele ter o controle de tudo. E eu sinto mais que foi mais esperançosa. Em Vanilla Sky, para mim, é mais fácil acreditar que o salto dele do prédio foi um salto para ele realmente acordar para a vida. Muito embora, eu não sei, eu não sei. O filme do Alejandro, pra mim, deixou muito mais explicado, e claro, essa ideia de que ele está lá congelado em criogenia, é assim que fala?
Eu não sei se dá pra você realizar sonho lúcido nesse estado. Você precisa de pelo menos um certo nível de consciência. E pelo que ele falou no filme, ele tinha morrido. Então, assim, como que iriam fazer isso acontecer, eu não sei. No de Vanilla Sky eu não lembro se ficou assim tão claro. Eu vou assistir novamente e vou fazer outro vídeo comparativo, talvez. Até frame a frame, não sei. Porque eu preciso falar da Sofia, eu preciso falar do protagonista, da Júlia. Então, assim, o do Alejandro, se você prefere thriller psicológico, um tom sombrio, natural, o do Alejandro é legal pra você. Se você gosta de um tom um pouco mais otimista, mais colorido, mais romântico, né, de esperança, talvez Vanilla Sky seja uma boa escolha. Né? Embora Abre los Ojos seja original, né? E pela crítica, eu acho que ele é mais bem avaliado. Eu sinceramente prefiro a versão Vanilla Sky, porque eu não sei, eu não consigo deixar essa parte otimista minha morrer, sabe? E eu acho que às vezes a gente precisa de um tom brega na nossa vida. Às vezes a gente precisa desse tom de esperança, a gente precisa acreditar que alguém acredita na gente. Então, eu seguirei com Vanilla Sky. E a trilha sonora, pra mim, também eu gostei mais. Mas e vocês? Já assistiram Abre los Ojos? Assistiram Vanilla Sky e depois assistiram Abre los Ojos? Ou assistiram um ou outro? Não sei, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre essas duas versões?